6h20 de volta com o Manhã Noir e as principais notícias do dia. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso. E uma abordagem policial acabou deixando o mototaxista cego. A vítima foi ferida por uma bala de borracha no olho. Isaías Bezerra, de 32 anos, segue hospitalizado e a família quer justiça. No boletim de ocorrência, os PMs alegaram que Isaías desacatou as ordens da polícia. De acordo com familiares de Isaías Bezerra Brilhante, de 32 anos, o mototaxista saiu do ponto em que trabalha, no bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus, na noite de sábado, para trazer uma passageira aqui no centro da cidade, na Avenida 7 de Setembro, nas proximidades aqui da Praça da Polícia. Depois de ter deixado a mulher no local, a moto de Isaías teria apresentado um defeito. Isso por volta de 11h30 da noite. Foi quando ele foi abordado por policiais militares lotados na 24ª Companhia Interativa Comunitária. De acordo com familiares de Isaías, foi nesse momento, no momento da abordagem, que ocorreu um disparo de uma arma com bala de borracha que atingiu o olho do mototaxista e o deixou cego pelo menos de um olho. Quando ele tentou ligar a moto não pegou mais. Então, ele se sentou no meio-fio, estava tentando ajeitar a moto. Foi quando chegou uma viatura da PM e abordou ele. Ele disse: amigo, eu estou trabalhando, minha moto pifou, estou tentando ajeitar ela para voltar para casa. Ele falou: quem garante que é tua essa moto? Cadê o documento? Quem me garante que tu não está roubando? Ele disse: como é que eu posso roubar uma coisa que é minha? Aí foi na hora que eles pegaram, jogaram ele contra uma grade, ele se segurou e eles começaram a revistar ele. Viram que ele não tinha nada, pegaram o celular dele, pegaram os documentos dele. E ele foi puxar o nome dele para ver se estava sujo, assim, com alguma restrição. E eles viram que não estava, e mesmo assim eles pegaram, falando com ele já com agressividade, tudinho. Ele disse: amigo, eu estou trabalhando, eu não estou vagabundando, eu não sou bandido. Eu trabalho de mototáxi, você está vendo que eu estou fardado. Aí foi na hora que ele viu e disse: o nome dele está limpo. Foi na hora que ele foi virando para falar com ele, viu como o meu nome está limpo. Na hora que ele virou, ele só sentiu um impacto muito forte na cabeça. Como se fosse uma coronhada ou então um murro. Ele sentiu um zumbido muito forte. Foi daí, dessa hora, ele apagou, não viu mais nada. O caso foi registrado aqui no 24º Distrito Integrado de Polícia por policiais militares que participaram da abordagem. De acordo com o relato do cabo Rai Souza, que esteve durante a abordagem, eles avistaram um homem mexendo numa moto e resolveram parar e fazer a verificação. Eles solicitaram o documento deste homem, se tratava do Isaías, mas, de acordo com o relato do cabo, depois que eles devolveram o documento para o homem, ele teria desacatado os policiais, inclusive chamando palavras de baixo calão. Foi então dado voz de prisão para ele e, de acordo com o que está registrado no boletim de ocorrência, neste momento, Isaías teria se atracado com um policial no momento então que a arma disparou, atingindo o rosto de Isaías. Segundo o boletim de ocorrência ainda, a partir deste momento, os policiais levaram Isaías para o hospital para receber atendimento médico. De acordo com a esposa de Isaías, o marido dela permanece hospitalizado e algemado a uma maca. Além de pedir justiça pelo que houve com Isaías, Dona Michele não sabe como vai conseguir manter a família de 5 filhos agora que o marido não está em condições de trabalhar. Ele perdeu o lado esquerdo, porque estourou o globo do olho dele. E do lado direito, ele estava com 10%. Hoje, recebi uma notícia do médico que a bala está alojada na cabeça. Ele vai ter que fazer uma cirurgia e os 10% que ele tinha, ele perdeu totalmente, está totalmente cego. A gente tem 5 filhos. E ele estava trabalhando e eles pararem a vida do meu marido e me deixarem com 5 filhos. Isso me dói, me causa uma revolta. Eu não sei daqui para frente o que eu vou fazer, porque agora não é mais só 5 filhos, tem mais ele para me cuidar agora também, né, que está cego, vai depender de mim.
E essa pessoa que fez isso com ele, espero que toda noite que ele se deite, ele lembre que ele tirou a visão do pai de família que trabalhava para sustentar 5 filhos. São duas versões de uma história, né, que acabou nessa fatalidade. Os policiais dizem que ele reagiu com uma força desproporcional, que teria se atracado ali com eles. Informação que é negada pela família e até é uma situação bem difícil, né, que alguém vá desarmado lutar contra 2 policiais armados. A versão da família é de que ele teria reclamado e aí os policiais usaram a arma de borracha. O fato é que existe essa situação que precisa ser investigada com muita cautela pela Polícia Militar, pela Corregedoria, para verificar se houve uso da força desproporcional e, de qualquer forma, essa família precisa de ajuda, seja do poder público, seja de você de casa que tiver interesse em poder ajudar, né? São 5 crianças e agora o mototaxista, que era o responsável por mantê-las, que está sem a visão e está hospitalizado, né? É uma situação que a gente lamenta muito, está aguardando, inclusive, um posicionamento da Polícia Militar sobre o caso. Até agora, a polícia ainda não se manifestou a respeito. E uma manifestação em frente à Secretaria Municipal de Educação, a SEMED, na manhã de ontem, pediu mais segurança nas escolas. Pais e alunos de unidades de ensino na zona rural de Manaus constantemente têm sido alvos de bandidos. Os cartazes são para chamar a atenção das autoridades de Manaus para os assaltos que se tornaram frequentes nas escolas da zona rural. Uma das ações aconteceu no dia 9 de agosto, quando 6 homens armados ameaçaram as crianças, como relatam mãe e filha que não podem ser identificadas. Todo mundo está assustado o que aconteceu na escola Padre Caleri, entendeu? No dia da reunião, a pedagoga, a diretora chorando, os pais desesperados, fora as crianças, né? Que teve muita criança que não quer mais voltar para a escola por causa do que houve, entendeu? O trauma que ficou. As minhas filhas ficaram 3 noites sem dormir, entendeu? Com medo de alguém arrombar a casa, com medo chorando, entendeu? Isso é desesperador para um pai ver isso, entendeu? Uma escola que é para ter uma segurança, que toda criança tem o direito de estudar com segurança, né? O momento que eu tive mais medo foi quando minha irmã estava bebendo água e aí eles apontaram a arma e eles fugiram. Eu pensava que eles iam matar ela. Foi no momento que eu tive mais choque, sem reação. E também no momento que o professor disse bem assim: por favor, pelo amor de Deus, tem criança aqui. E eles disseram bem assim: faz o que a gente manda, que não acontece nada com as crianças. Eles tiveram a audácia e a coragem de apontar uma arma para uma menina de 8 anos. E ela ficou traumatizada. E disseram, se ela gritasse ou se ela fizesse algum movimento brusco, um ia dar uma esfaqueada nela e o outro ia atirar. Depois do assalto que aconteceu na escola municipal lá da zona rural, né, os pais resolveram se mobilizar. Na última sexta-feira, dia 17 de agosto, eles se reuniram com a diretoria da escola pedindo mais segurança. Algumas providências, como câmeras, agentes de portaria, alguma coisa que realmente pudesse fazer a diferença para esses pais, para esses estudantes que estão na área rural. Olha só, só para vocês terem uma ideia, essa aqui é a escola rural Padre Caleri, foi alvo de pelo menos 3 assaltos diferentes. E tem outras unidades lá da zona rural que também foram alvo. Esse documento aqui foi dado entrada no Ministério Público do Estado do Amazonas, com quase 70 assinaturas de pais de alunos, justamente para pedir essas providências. Vocês esperam mais segurança, né? A gente pede segurança porque a gente tem filho lá de 6 anos até 11 anos, né? Até 12 anos. Então, lá o muro da escola, ele é baixo, né? E também a grade lá da frente. A área rural já foi boa, entendeu? Agora não dá mais para a gente confiar. O nosso filho fica o dia todinho lá na escola, então a gente tem que ficar tranquilo. Então a gente quer uma segurança. Então, o que foi que eu fiz? Veio um documento para cá que a diretora mandou, a SEMED, o que ela faz? Ela arquiva isso aí e deixa para lá. Quem diz, eu não tenho nenhum filho que estuda lá, então a gente que está na área rural, a gente tem que se preocupar. Entendeu? Então eu dei entrada nesse documento aqui, pedindo um pouco mais para ver se o Ministério Público entra na causa. Teve reunião, então, na sexta-feira com a diretoria da escola. Na segunda-feira, vocês foram até o Ministério Público do Estado do Amazonas, mas até agora vocês não tiveram nenhuma resposta. Nenhuma. Então a gente está
tentando ver se entra em contato com a secretária de Educação, para ver se ela dá menos uma resposta para a gente, para tranquilizar, para ver se tem uma resposta concreta, para ver se a gente vai, um caso, ter um pouco de sossego, né? Que ela, não, eu vou levantar o muro, levantar a grade, para ver se a gente se sente um pouco mais as crianças protegidas lá, entendeu? Que a segurança não importa na casa da gente, em qualquer lugar a gente vai sofrer, né? Então o que a gente precisa? Que o filho da gente tenha um pouco mais de segurança. E a preocupação desses pais é legítima, até porque se a escola é de tempo integral, as crianças passam às vezes mais tempo na escola do que mesmo dentro de casa. E a gente está falando de escolas rurais que ficam ao longo da BR-174 e hoje o risco lá realmente é iminente. Não é mais como era antigamente, né, pai? Antigamente a zona rural era mais tranquila, mas principalmente na BR-174 você está próximo ali, inclusive da área dos presídios, que de vez em quando registram fugas. Isso, é um risco muito grande para as crianças, para os gestores que estão lá, né, na escola, para os professores, né? Então é um risco grande demais, com assalto. Entraram agora dia 8, dia 9, entrou 6 bandidos fortemente armados com armas brancas, arma de fogo, apontaram para as crianças indefesas, né? Então teve crianças que desmaiaram, as crianças estão traumatizadas, os professores estão com medo, né? Estão com medo dessa violência que está as escolas rurais. Temos, prefeito, olhe pela gente aqui, pelas escolas rurais, né? Dê mais apoio. Ele está abandonado, está um descaso às escolas rurais. Nós estamos desesperados pedindo, né, para vocês que olhem por nós, por favor. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação respondeu que vem adotando medidas para resguardar alunos e funcionários da Escola Municipal Padre Calieri, que informou ainda que vai enviar nessa semana agente de portaria para a unidade. A CEMED informou ainda que planeja aumentar o muro da escola e colocar concertinas. A nota reforça que desde o assalto ocorrido na escola, educadores e estudantes também têm sido atendidos por equipes de psicólogos e assistentes sociais. E atenção, você que está ligado no Manhã no Ar. A Manaus Ambiental informa que mais de 90 bairros vão ter o abastecimento de água interrompido. O Fred Rossi está ao vivo e traz as informações sobre essa interrupção. Olá, Fred. A população de Manaus precisa se preocupar com o corte no abastecimento de água, né? Sim, Adriane, é necessário se preocupar porque durante esse período a gente sempre orienta que as pessoas reservem a água em casa justamente para não ficarem desabastecidas durante este período, ou seja, o período que começa a partir de hoje às 9 horas da noite nos bairros das zonas Oeste, Norte e alguns bairros da zona Centro-Oeste. A água o abastecimento será interrompido a partir das 9 horas e a Manaus Ambiental diz que o retorno deve ser gradativo dentro de 36 horas. Será uma manutenção no reservatório de água tratada que fica no Campos Elíseos, na zona centro-oeste aqui da cidade. A Manaus Ambiental diz que esta manutenção é necessária porque lá neste reservatório tem um equipamento responsável pela força das bombas d'água. Por isso, então, é necessário fazer essa manutenção para que no futuro estas zonas não fiquem desabastecidas de uma forma repentina. Se você tiver alguma dúvida em relação aos bairros que estão inclusos neste desabastecimento de água, que começa a partir de hoje às 9 horas, basta entrar em contato com a Manaus Ambiental pelo número 0800 092 0195. A partir desse número você tira, então, todas as dúvidas necessárias. E desde já sempre bom lembrar, ficar aí, fazer em casa esse reservatório de água justamente para não ficar sem esse bem tão precioso que todas as pessoas precisam. Adriane. Com certeza, Fred. Vale lembrar que esse reabastecimento ele é gradativo, né? Vai voltando aos poucos quando for liberado, então tem um prazo aí de 36 horas. É possível que algumas casas fiquem sem água até sexta-feira. Algumas hoje já estão, né? A gente já tem relato de alguns bairros. E se você quiser saber a lista completa, é só ir no Facebook do Manhã no Ar ou então no portal A Crítica. Lá tem todas as informações para você. Essa publicação também no Facebook da TV A Crítica com a lista completa dos bairros
para saber se você vai ser atingido ou não e já se preparar, começar a guardar água para esses dias. E nós já estamos ao vivo com a Rádio FM O Dia e eu vou para lá agora conversar com Cleiton Pascarelli e o Manuel Cardoso. Olá, meninos, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo tranquilo. Tudo certinho, bom dia, Adriane, bom dia para você e para quem está acompanhando a gente pelo Manhã no Ar. Bairro de vocês vai faltar água? Não. Olha, eu tô ali na esquina, viu? Eu acho que no Presidente Vargas. A água ontem, inclusive, já não subiu para a caixa mais. É melhor começar a guardar, né, Manuel? Pelo sim, pelo não. Pelo sim, pelo não, exatamente. Tomara que seja um serviço que vai causar um problema agora, mas para não causar um problema lá na frente, né? Para a gente não ter esses problemas no futuro. Agora, falando em problema, a gente tem uma ameaça iminente da Coca-Cola abandonar a Zona Franca de Manaus. Por qual motivo a empresa está pensando em sair do polo? Olha, Adriane e Cleiton, ouvintes e telespectadores, de acordo com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Antônio Silva, ainda é por conta da perda dos incentivos para o polo de concentrados do polo industrial de Manaus. O presidente da FIEAM, então, confirmou a possibilidade de a Coca-Cola deixar o polo industrial de Manaus por conta dos incentivos que foram perdidos. Ou seja, hoje uma indústria de concentrados se instalar no Amazonas, ela poderia fazer isso em qualquer outro estado e não teria nenhuma vantagem por vir para o polo industrial de Manaus. E a gente sabe que tem alguns desafios para cá, como a questão da logística e tantos outros, mas esta possibilidade de saída da empresa aqui do Polo Industrial de Manaus coloca ameaça de forma direta pelo menos 7 mil empregos, sem falar dos empregos indiretos e mais ainda de toda a cadeia produtiva que envolve este setor, não apenas a empresa, a fábrica propriamente dita, mas também as outras empresas que fornecem os insumos, que fornecem a matéria-prima para a produção, para a fabricação de todos esses produtos que saem aqui do Polo Industrial de Manaus, que representa a maior parte daquilo que é produzido em termos de bebidas não alcoólicas no país. O Antônio Silva, quem conhece o Antônio Silva sabe que ele é uma pessoa que tem entrada nas mais diversas áreas, política e empresarial, tanto é que é presidente da FIEAM já por várias administrações. E também sabe que o Antônio Silva, quando tem que criticar, quando tem que falar, ele fala mesmo, não tem papas na língua. E ele desceu a lenha ontem, criticou bastante o governo federal por conta disso, retirar os incentivos da Zona Franca de Manaus por justificativa, né? Segundo o governo federal, de que tem sido um problema fiscal para o Brasil, é não conhecer a realidade da Zona Franca. Por quê? Hoje, na atual situação, a Zona Franca mais arrecada, né, do que dá problemas fiscais para o Brasil. Tanto é que existem milhões de reais contingenciados no âmbito do governo federal e que não são repassados para a SUFRAMA. Então, no mínimo, desconhecer a realidade da Zona Franca de Manaus. Então, a partir do momento que você retira os incentivos, você abre margem para que as indústrias saiam daqui. E não saiam só do polo industrial de Manaus, mas saiam do Brasil. É perda de emprego no Brasil, não só no Amazonas, Adriane. Parece que isso não é visto, né? Como se o Amazonas não fosse parte do Brasil, né? Exato. Essa situação toda começou quando, para resolver um problema da greve dos caminhoneiros, da questão do diesel, houve incentivos para um lado e retiraram os nossos incentivos, na verdade compartilharam os nossos incentivos com o restante do país. E aí não tem mais vantagem para uma empresa ficar aqui dentro. É possível produzir com os mesmos incentivos em qualquer outro lugar do país. Diante disso, é muito provável que não só a Coca-Cola, como qualquer outra empresa do ramo de concentrados possa deixar o nosso polo industrial. E a gente fala de 7 mil empregos ali diretos,
Isso é uma consequência muito grande, porque são 7 mil famílias que deixam de ter poder de compra, deixam de movimentar o comércio, o setor de serviço, entre outras coisas. A gente tem sentido, desde que a crise econômica começou, uma superlotação nas escolas públicas, porque as famílias não conseguem mais manter os filhos em escolas particulares, né? Quem conseguia antes, quem conseguia manter um plano de saúde para a família toda não consegue mais. E aí tem uma superlotação numa unidade básica de saúde, nas emergências e urgências. Então é um efeito cascata que atinge todo mundo, mas parece que os olhos do governo federal continuam fechados para a gente, né? Agora, Adriane, 7 mil em relação aos funcionários diretos da empresa. Se a gente for pensar nas empresas não terceirizadas, mas as empresas que são fornecedoras, há também aí uma grande quantidade de funcionários do setor de transporte, dos terceirizados. Então, esse número aí, esse impacto é muito maior. Desculpa, e fala assim 7 mil empregos somente da Recofarma, né, que representa a Coca-Cola Internacional. Fora as demais empresas, a Ambev, enfim, a Pepsi, que também estão aqui no Polo Industrial de Manaus. Complicadíssima essa situação, Adriane. E os nossos políticos precisam deixar um pouquinho a campanha deles de lado e se concentrar nisso agora, porque são eles que podem reverter. A nossa representatividade no parlamento, no Congresso Nacional é que pode reverter essa situação. Então a gente fica na mão deles e é importante que eles cuidem disso, deixem essa campanha de lado, priorizem um pouquinho o Polo Industrial de Manaus, depois volta a fazer sua campanha, né? Até mesmo pode, se quiser usar isso como campanha, mas resolver a situação, que seja feito, né? Agora, falando em campanha eleitoral, algumas pessoas estão com barba de molho porque o Ministério Público vai divulgar uma lista em coletiva de imprensa com nomes em que o MP pede a impugnação de candidatura, que seriam pessoas que não estariam habilitadas para disputar esse pleito. Entre essas pessoas, existem alguns nomes bem conhecidos. Exatamente, inclusive que já estão divulgados, né? O caso do ex-deputado Heron Bezerra, que comandou a CEPRO, e por conta disso, não porque comandou, mas porque teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado, teve então o seu pedido de candidatura impugnado agora pelo Ministério Público. Há também o Robson da Silva, que foi superintendente da SUAB, que esteve à frente da SUAB e que também teve as contas rejeitadas e que está sendo, então, o seu registro de candidatura contestado pelo Ministério Público Estadual junto ao TRE Amazonas. E há vários outros. Há partidos e coligações, por exemplo, que estão sendo questionados pelo Ministério Público em relação à cota de participação feminina entre os candidatos. Então, esta é a situação em que o Ministério Público está aí colocando as impugnações dessas pessoas. A gente está vendo aí nas imagens, olha, vários candidatos que estão tendo o seu pedido de candidatura contestados pelo Ministério Público. Como Valdemir Santana, né, o Abdala Frasch também, enfim... todos que estão nessa lista de 18 nomes do Ministério Público Federal e que o MP deve divulgar daqui a pouco. Agora, lembrar também que não só o Ministério Público pode entrar com pedido de impugnação de candidatura. Candidatos, partidos e coligações também podem fazer isso. Sobre essa questão da impugnação, né, por conta das contas desaprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, o ex-secretário Heron Bezerra disse que encara isso como naturalidade, até porque, segundo ele, inicialmente as contas dele tinham sido aprovadas, depois elas foram desarquivadas e foram reprovadas e ele não foi notificado, segundo informações do Heron Bezerra. Então, ele vai se justificar à Justiça Eleitoral, esperando que isso seja revestido. Nós não conseguimos contato com o Robson Roberto, o ex-secretário da SUAB, ex-superintendente da SUAB, para falar a respeito disso. É uma sugestão do Ministério Público, né? Ainda cabe à Justiça Eleitoral analisar criteriosamente cada um dos casos e decidir quem pode e quem não pode disputar, ou até mesmo quem disputa o subjúdice, né? Que vai concorrer ali aos votos, mas os votos não vão aparecer na contabilidade geral até que se julgue o caso específico, né? A gente vai ficar acompanhando esses detalhes, né? Fazendo essa cobertura, inclusive já definimos cronogramas de muitas coisas aqui na TV A Crítica sobre a campanha eleitoral desse ano. Muito obrigada, meninos, pela participação. Excelente dia. Obrigado, bom dia. Até amanhã. Até amanhã, Adriane. Até lá.
E o debate entre os candidatos ao governo do estado vai acontecer em um horário diferenciado aqui na TV A Crítica. Eu conto os detalhes daqui a pouco. A gente traz também o susto dos moradores de algumas áreas aqui em Manaus, quando perceberam o chão tremer no fim da tarde de ontem. Gente, o prédio está balançando, pelo amor de Deus. Saímos correndo do jeito que estávamos, descemos as escadas. Os detalhes você acompanha daqui a pouco, não saia daí.